Olá, pessoal. Vamos dar continuidade a mais uma aula, tá? Do Estatuto do Servidor de Mato Grosso. Aqui tá falando sobre as penalidades disciplinares. A repreensão, gente, ela é um pouco mais leve em relação às outras, tá? Você, muitas vezes, né, quando o servidor faz alguma coisa, né, que não tá correta no serviço público, ele é repreendido, ele é feita uma advertência, às vezes até oralmente mesmo, mas se persistir, você faz ali uma coisa mais formal, né? Fazer ele assinar um documento, que ele está ciência das complicações, se ele continuar sendo reincidente, continuar praticando aquilo. A suspensão é algo mais grave, né? Já tentou repreender, continua fazendo, aí você suspende, né? Ele deixa de frequentar, né? Ou aquele ser deixa de trabalhar por aqueles dias e vai ter desconto, né? Demissão, né? Demissão já é uma coisa muito mais grave, né? Mas também é assegurado ao servidor ampla defesa, né? Processo administrativo disciplinar e também só vai acontecer quando transitado em julgado, né? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a aposentadoria foi cassada, disponibilidade também. Destituição de cargo em comissão, foi destituído do cargo em comissão, né? Que é aquele que tem livre nomeação e exoneração. A suspensão será aplicada, né, a suspensão em caso de reincidência das faltas puníveis com repreensão. Como eu falei, né, já repreendeu, mas continua fazendo, né, então está reincidente e aí você vai ser suspenso, tá? E de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão. Ele fez algumas coisas, algumas proibições, né, que ele não deveria fazer, né, já que é uma proibição ele não deveria fazer, mas ainda assim ele fez, mas não chega a ser algo tão grave a ponto de ele ser demitido. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar pela suspensão. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Então, ele se recusou. Ele recebeu ali uma notificação de que ele tem que passar por uma inspeção médica. Ele não quis. Aí ele vai ser suspenso, tá? Até 15 dias. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa. Se o serviço público quiser, ele pode converter. Em vez de ele ficar sem trabalhar e não receber, ele pode pagar por esses dias, tá? Na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração. As penalidades de repreensão ou de suspensão, né, repreensão de suspensão, terão seus registros cancelados após o decurso de 1 a 3 meses de efetivo exercício, tá? Então, teve a repreensão, teve a suspensão. Após o decurso de 1 ano e 3 meses, né, se o servidor não tiver feito mais nada que tipifique isso, ele vai ter esse registro cancelado, tá? Vai zerar para ele. Desde que, né, ele não houver nesse período praticado nova infração, né? O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Vamos lá. A será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de... Então, vamos lá. O que vai acontecer com o servidor se ele for reincidente nas faltas puníveis com repreensão? Ele vai ser suspenso, tá? Então, ele vai sofrer suspensão caso, né, ele continue cometendo faltas puníveis com repreensão, tá bom? E aí, ele não pode exceder, desde que não tipifique demissão, não podendo exceder 90 dias, tá? Onde está escrito isso, ó? Aqui, ó. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas puníveis com repreensão, né? E também que não tipifique infração sujeita a demissão, não podendo exceder 90 dias, tá bom? Então, não pode ficar mais de 90 dias, né, suspenso, ok? Então, a resposta aqui é a letra A. A demissão será aplicada no seguinte caso, no caso de demissão, caso mais grave, crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, ele quase nunca vai trabalhar. Improbidade administrativa, são aqueles atos contra a administração pública. Incontinência pública e conduta escandalosa, você fazer alguma coisa muito, assim, cometer uma conduta muito escandalosa na repartição, não sei, você começar a brigar, sair quebrando tudo, por exemplo, fazer alguma coisa muito assim, um ato muito surreal na administração, tá? Então, não. Insubordinação grave em serviço, ofensa física a servidor particular, salvo em legítima defesa, própria ou de outrem. A demissão será aplicada ainda com aplicação irregular de dinheiro público,
aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo que ele sabia em razão do seu cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio, tá, estadual, corrupção, acumulação ilegal de cargos ou funções públicas e transgressão dos artigos 144, que é aquele das proibições, tá? Nos incisos 10 ao inciso 12, tá? Do 10 ao inciso 12, não, desculpa, 17, tá? Do 10 ao 17. Aqui, ó, vamos voltar lá para a proibição? Aqui, ó, do artigo 10 ao artigo 17, tá bom? Até aqui, qualquer situação que for proibida e mesmo assim o servidor fizer, vai estar passivo dele ser demitido, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Verificada em processo disciplinar, acumulação proibida e provada boa-fé, o servidor optará por um dos cargos, tá? Se for provada a má-fé, ele vai perder também o cargo que exercia mais tempo e restituirá o que tiver recebido indevidamente. Configura abandono de cargo, a ausência intencional do servidor por mais de 30 dias consecutivos. Ficou 30 dias sem trabalhar, sem justificar, consecutivos. Isso configura abandono de cargo, tá? Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses, durante um ano. Então, o servidor ele faltou 60 vezes durante um ano. Mas ele não faltou 60 vezes consecutivos. Não foi consecutivo, mas ele faltou 60 vezes durante um ano inteiro. Então, isso também é considerada inassiduidade habitual, tá bom? E isso pode levar, sim, a ser passível, tá, de demissão. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. A demissão será aplicada segundo o estatuto, exceto aplicação irregular de dinheiro público, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço, servidor ou particular, ainda que em legítima defesa. Olha, gente, se for em legítima defesa, não vai ser demitido, tá bom? Ó, isso aqui que é a resposta errada, tá? No caso de legítima defesa, é permitido sim. Agora, se ele está aplicando irregularmente dinheiro público, isso não pode, né? Isso é passivo de demissão, sim. Insubordinação grave em serviço é passivo de demissão, sim. Acumulação ilegal de cargos ou funções é passivo de demissão, sim. A ação disciplinar prescreverá, perderá efeito em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, tá? Então, prescreverá em 5 anos nesses casos, tá? E em 2 anos, quando for o caso de repreensão e suspensão. O Estado manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família, tá? O plano de seguridade social visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família e compreende um conjunto de benefícios, tá? Que atendam algumas finalidades, como garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente de serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Proteção à maternidade, à adoção e também à paternidade. Os benefícios do plano de seguridade social compreende quanto ao servidor, aposentadoria, salário família, licença adotante e gestante, licença por acidente de serviço, licença para tratamento de saúde. Isso aqui quanto ao servidor, tá? Agora, quanto ao dependente, o que cobre por dependente? Pensão vitalícia, né? E temporária ao servidor. O marido morreu, faleceu, né? Ele era servidor. E aí a esposa vai ter direito à pensão vitalícia ou temporária, vai depender da situação, e também auxílio reclusão. Isso em relação ao dependente. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidentes em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa, tudo bem? E aí ele vai ser por invalidez permanente, tá? Compulsoriamente, fez 70 anos, compulsoriamente, ele vai receber proporcionalmente o tempo de serviço. Vai receber de acordo com o que ele trabalhou. Voluntariamente. Aqui eu coloco uma observação, gente, porque eu sei que a gente teve mudanças na questão da aposentadoria no âmbito federal, tá? Mas aqui a gente está vendo a relação de acordo com o estatuto, tá? Então a gente está se valendo aqui do que diz o estatuto. Aos 35 anos de serviço, se homem, aos 30 anos,
se mulher, com proventos integrais, tá? Então, vai receber 100%, tá? Daquilo que é do seu salário, né? Se aposentar, se for homem, se aposentar com 35 anos de serviço. E se mulher, com 30. No caso do magistério, muda um pouquinho, tá? Aí seriam 30 anos de efetivo exercício, no caso de professor, e 25 no caso de professor. Ele também vai receber integralmente ao tempo de serviço, integralmente o que ela recebia quando em atividade, tá bom? Aos 30 anos de serviço, se homem, e 25 anos, se mulher, com proventos proporcionais, tá? Então, aqui valeria até esperar mais um pouquinho para receber proventos integrais, né? 30 anos, se homem, tá? Aqui, se fizer 35 homem, ganha proventos integrais. Então, é melhor esperar mais 5 anos para se aposentar, né? Para receber integralmente. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, tá? Aqui vai ser proporcional porque aqui leva em consideração a idade e não o tempo de serviço, tá? A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do ato. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde. Vai se tentar antes uma licença, né? Por período não excedente a 24 meses. Agora, expirado o período de licença e o servidor não está em condições de reassumir o cargo, ele vai ser readaptado e também, caso não consiga, ele vai ser aposentado. O servidor que tiver a função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão por período de 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados, poderá se aposentar com gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 anos, tá? Então, ele exerceu uma função ali mais de maior responsabilidade no serviço público, né? Por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados. Aí ele vai receber também aí uma gratificação da função, isso incorporado, né, sua aposentadoria, ou a remuneração do cargo em comissão de maior valor, tá? Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 anos, que tem esse mínimo de 2 anos aqui, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos. Vamos lá, questão 25. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo o quê, gente? Efetivo ou comissionado, tá? Ou cargo comissionado, tá bom? Por períodos de quantos anos consecutivos? Por um período de 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados, letra B. Ele vai receber aí uma gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão de maior valor, desde que ele tenha feito no período mínimo de 2 anos. O salário família é devido ao servidor ativo ou também ao inativo, por dependente econômico, considerando-se dependente para efetivo da percepção do salário família, o filho até 14 anos de idade ou inválido, ele tem até 14 anos ou ele é inválido, ele vai ser considerado como dependente para efeito de salário família. Ao enteado menor que esteja sob sua tutela, comprovar a dependência econômica, e desde que não possua bens, né, para o seu próprio sustento. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família, cônjuge ou companheiro e filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade, tá bom? Ou estudante até 24 anos, ou se inválido, por qualquer idade. O menor de 21 anos, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor. A mãe e o pai sem economia própria, tá bom? Vou parar por aqui, tá? E a gente vai continuar na próxima aula. Tá terminando, tá bom, pessoal? Estamos chegando ao fim desse estudo. Espero que vocês estejam gostando, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.